No jardim da casa grande, José Armando apresenta Esmeralda, Rodolfo e Fátima. Fátima age com uma gentileza forçada, comenta que já viu vendendo limonada no rodeio, elogia sua beleza e demonstra falsa compaixão por sua cegueira. José Armando sai em defesa de Esmeralda, ressalta sua autonomia e afirma que ela voltará a enxergar após a cirurgia. Fátima finge alegria com a notícia enquanto Rodolfo confirma. Assim que José Armando e Esmeralda se afastam, Fátima insinua que o vestido usado por Esmeralda pode ter sido roubado. Na casa, Esmeralda é recebida por Branca com gentileza. Ela se mostra tensa, porém delicada e respeitosa. Branca começa a questioná-la sobre sua vida e Esmeralda revela ser órfã e conta que seu pai trabalhava como peão na fazenda, mas a conversa é interrompida com a chegada de Graziella. Fátima apresenta a filha a Esmeralda, que fica ainda mais apreensiva, e pergunta a José Armando se Graziella estendeu a mão. Ele responde que sim e Graziella estende a mão. Crisanta oferece biscoitos enquanto Fátima se dispõe a buscar o café. Sozinha, Fátima percebe que afastar Esmeralda de José Armando não será uma tarefa simples. Adrian comenta com Firmino que José Armando levou Esmeralda para conhecer a família. Firmino se surpreende ao ver um homem de posição social elevada se envolver com uma moça humilde, mas Adrian suspira e afirma que esse tipo de situação é mais comum do que parece. Esmeralda se despede dos Penha Real, explicando que precisa retornar porque Florzinha está em sua casa e a garota ainda deve preparar a comida para o pai e para o irmão dela. Fátima encara a Graziella e depois pergunta se Esmeralda é amiga dos Lucero e Esmeralda responde que sim. José Armando se recusa a se despedir do pai, chateado por ele não ter lhes feito companhia. Branca se encanta com a doçura de Esmeralda, mas teme as consequências disso para Graziella. Crisanta afirma que Graziella encontrará outro amor. Rodolfo admite considerar Esmeralda bonita, mas teme que o plano de Fátima não funcione, já que a jovem recebeu boa educação do Dr. Malaver. Fátima pede tempo, confiante de que conseguirá separá-los. Branca comenta seu receio de que Rodolfo jamais aceite Esmeralda como parte da família. Crisanta sugere que Branca poderia enxergar Esmeralda como a filha que perdeu, mas Branca se irrita e afirma que ninguém poderá apagar a lembrança preciosa que guarda da filha. Joana questiona Lúcio por esconder a verdade de Esmeralda. Ele afirma que mesmo sem a enxergar, Esmeralda sentiria repulsa ao descobrir quem ele realmente é. José Armando percebe Esmeralda pensativa, a tranquiliza e diz que aquela visita transformará o destino dos dois. Ele a beija e a pede em casamento. Esmeralda aceita de imediato. Graziella desabafa com Branca, ferida por José Armando levar Esmeralda a casa sem antes romper oficialmente o compromisso com ela. Branca tenta minimizar a situação, dizendo que o entusiasmo vai passar, enquanto Graziella lamenta o destino cruel de ter que esperar para ver se José Armando retorna. Esmeralda conta a Dominga e Florzinha que foi bem recebida na casa grande, mas sentiu frieza da parte de Rodolfo e percebeu com pena o distanciamento de Graziella. Dominga reflete que se Esmeralda revelou seu nome a Branca, ela pode descobrir toda a verdade. José Armando agradece a Rodolfo por permitir a visita de Esmeralda, mas Rodolfo deixa claro seu desagrado. A sós, ele demonstra profundo ódio por Esmeralda e decide agir rapidamente para afastá-la de José Armando. Esmeralda confessa a Dominga que, apesar do carinho demonstrado por Branca, a visita lhe provocou angústia e deixou claro para ela que Rodolfo a rejeita. Dominga tenta se pronunciar, mas não consegue. Florzinha comenta com Adrian que Graziella está livre e ele garante que não desistirá dela, mesmo diante da oposição de Fátima. Florzinha teme as consequências e o risco de todos perderem o emprego. Determinado, Adrian afirma que seria capaz até de raptar Graziella se fosse preciso. Graziella comenta com Fátima que Esmeralda se mostrou educada e reservada, contrariando suas expectativas. Fátima afirma que a visita faz parte de um plano e diz que precisam agir com cautela. Lúcio visita Esmeralda e Dominga e descobre que José Armando levou Esmeralda para conhecer sua família. Fátima garante que Rodolfo pode expulsar Esmeralda da casa, mas teme que José Armando a acompanhe. Decidida, ela resolve seguir com o plano para afastar Esmeralda e obriga Graziella a ajudá-la. Lúcio alerta Esmeralda para não confiar na família Penha Real, afirmando que os ricos só se unem por interesse. Esmeralda defende José Armando e revela que ele a pediu em casamento, deixando Lúcio atônito. Dominga sorri. Esmeralda afirma que ama José Armando e não consegue imaginar a vida sem ele. Lúcio tenta desacreditar esse sentimento e pede que ela reflita melhor, mas Esmeralda permanece firme. Adrian passa a cavalo diante de Graziella e Fátima.
José Armando se aproxima, pede compreensão a Graziella e propõe que mantenham apenas uma amizade. Graziella o acusa de fugir do destino que lhes foi imposto e afirma que ele ainda vai se arrepender. Em seguida, Crisanta avisa a Graziella que Adrian a espera na ponte, mas ela garante que o romance chegou ao fim. No entanto, Graziella não resiste e vai ao encontro de Adrian. Dionísio flagra os dois se beijando e impede que Rodolfo presencie a cena. Graziella se afasta pedindo que Adrian a esqueça. Rodolfo estranha ao ver Graziella naquele local e logo depois também avista Adrian. Nervosa, Graziella decide que precisa voltar para a capital. Lúcio insiste que a família Penha Real jamais aceitará Esmeralda. Ela rebate afirmando que o amor de José Armando lhe basta e questiona porque ele havia dito que sua cegueira não tinha cura. Lúcio pede que ela tenha sempre a certeza de que ele gosta dela e garante que nunca lhe faria mal algum. José Armando confidencia a Branca que pretende acelerar sua especialização na capital e que deseja se casar com Esmeralda o quanto antes. Ele explica que ela vive desamparada e que a mulher que a criou está doente. Branca se mostra nervosa ao descobrir que foi Dominga quem criou Esmeralda. Quando José Armando começa a relatar a história dos pais de Esmeralda, Fátima o interrompe. Sem hesitar, ele anuncia que vai se casar com Esmeralda e afirma não ver motivo para adiar a decisão. Fátima entra em desespero e tenta convencê-lo de que se trata de um passo precipitado, mas José Armando permanece firme. Rodolfo cogita fazer com que Ofélio desapareça por um tempo antes que Dominga possa causar problemas. Fátima confronta Crisanta, que defende o casamento entre José Armando e Esmeralda, mas é mandada se calar. Esmeralda começa a pensar que se precipitou ao aceitar o casamento, mas percebe que Dominga apoia a união. Esmeralda garante que levará Dominga consigo. Branca se impõe e afirma a Fátima que devem respeitar a decisão de José Armando. Fátima se sente frustrada com o fracasso de seu plano, que na prática acabou fortalecendo ainda mais o vínculo entre José Armando e Esmeralda. Rodolfo informa a Branca que surgiu uma urgência e que precisa viajar a trabalho. Fátima diz que ele precisa saber da decisão do filho e Branca revela que José Armando pretende se casar com Esmeralda. Rodolfo reage com fúria e critica os planos mal-sucedidos de Fátima, mas ela tenta manter a calma. José Armando decide viajar para a capital no dia seguinte para resolver tudo antes do casamento. Fátima aconselha Rodolfo a conversar com o filho após o retorno da viagem e pedir que ele espere mais algum tempo para se casar. Rodolfo afirma que jamais perdoará José Armando se ele se casar às escondidas. No dia seguinte, Rodolfo parte em viagem. José Armando comunica a Branca e Fátima que ao meio-dia seguirá para a capital a fim de buscar sua certidão de nascimento e providenciar tudo o que for necessário para se casar com Esmeralda. Antes disso, ele pretende levá-la para realizar os exames pré-nupciais. Fátima fica em choque quando José Armando afirma que se pudesse se casaria com Esmeralda já no dia seguinte.